Salmos, capítulo 51, o versículo 1 até o versículo 12. O texto vai dizer assim: tenha compaixão de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado estão sempre diante de mim. Pequei contra ti, somente contra ti, e fiz o que era mal, o que é mal aos teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopor, e ficarei limpo. Lava-me, ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem retire o teu Santo Espírito de mim. Ó Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Vou parar aqui. Amado Senhor, nós te adoramos, te glorificamos. Mediante essa palavra, Senhor, fala aos nossos corações e ministra as nossas almas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aceitar? Eu quero estudar com você sobre o arrependimento. Eu sei que não é um tema muito abordado, mas hoje eu queria falar sobre a importância de um arrependimento genuíno, ou da importância de termos uma vida repleta de arrependimento diante das circunstâncias que nós vivemos diariamente. Como cristão, o arrependimento deve ser para nós um ato que nos acompanha. Eu queria abordar isso porque eu sei que verdadeiramente existem muitas pessoas que não sabem o que significa o arrependimento. Talvez não saibam o que é. Portanto, seria bom se essa noite pudéssemos entender o que é arrependimento, para que a gente saiba fazer o uso dele e que, ao usá-lo, mude a nossa maneira de enxergar tanto a vontade de Deus, tanto quanto a sua lei, como a sua palavra. Por isso, eu li com você o Salmo 51. O Salmo 51 é um relato de um profundo arrependimento do rei Davi diante das falhas que havia cometido. Nós sabemos que o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi, desde jovem, a Bíblia vai dizer que quando o Senhor manda profeta Samuel na casa de Jessé para escolher o novo rei de Israel, enquanto se apresentavam os outros filhos que tinham aparência de rei, que tinham um corpo escultural, que parecia o corpo daqueles que poderiam se destacar para reinar como rei de Israel, quando a maioria desses homens se apresentaram, Deus disse que nenhum deles era capaz, ou tinha sido escolhido para poder reinar em Israel, embora tivesse aparência de rei. E Deus vai dizer a Jessé, um grande problema da vossa visão humana é que vocês olham para as coisas, para as circunstâncias, fazendo jus ao que os seus olhos conseguem enxergar. Vocês veem a aparência, vocês julgam o que é reto, o que é certo, o que é verdadeiro e o que é errado, olhando para as aparências. Mas eu vejo o coração, eu vejo o interior. Por isso o julgamento do Senhor é um julgamento perfeito, porque ele veio além das aparências. Ele diz, vocês veem por fora, eu vejo o coração, assim que o Senhor vê. Portanto, é importante tratarmos sobre arrependimento, porque é algo que parte de dentro para fora, não é de fora para dentro. Por isso nós lemos esse texto. Davi, sendo o grande homem de Deus, vai cometer um assassinato e um adultério. E diante disso, ele será confrontado futuramente, e Davi vai experimentar a amargor de ter os seus pecados escondidos. Esse texto, Salmo 51, é um relato do profundo arrependimento de Davi diante das suas más escolhas, lembre-se, como cristão, nesse caso. E por que eu quero tratar muito sobre arrependimento? Querido, a palavra arrependimento, aliás, o arrependimento genuíno, é bíblico. É muito importante, na verdade, que cada um de nós como cristãos entendamos
o que é o verdadeiro arrependimento. O arrependimento não é algo que parta simplesmente do físico nosso, da nossa vontade humana. O arrependimento é um fruto do Espírito. O arrependimento é um ato que só é possível a partir de uma ação poderosa de Deus. O arrependimento é um ato que acontece a partir de um agir poderoso de Deus nas nossas vidas. O arrependimento é tão importante para as nossas vidas, é tão importante para a nossa salvação, que não é possível que um ser humano seja salvo sem que primeiro haja o arrependimento no seu coração. Não é possível ver salvação sem primeiro ocorrer o ato, sem primeiro ocorrer o processo do arrependimento genuíno. Sem arrependimento, não há possibilidade de experimentarmos os próximos passos que vêm em seguida. Sem o arrependimento não é possível ver confissão de pecado. Sem arrependimento não é possível que haja o perdão. Sem o arrependimento não é possível que haja abandono do pecado. Sem o arrependimento não é possível que haja mudança. Só existe mudança porque há arrependimento. Quando não há arrependimento, não há possibilidade de uma mudança real. Por isso o arrependimento é tão importante. O arrependimento é tão importante que João Batista, que foi o precursor de Cristo, João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento, aquele que veio antes de Cristo, aquele que veio anunciar, preparar o caminho para a vinda de Cristo. E a sua palavra ele vai ensinar o seguinte: o centro da sua mensagem era o arrependimento. Ele vai dizer, Mateus capítulo 3, versículo 2, e João Batista está pregando, vai dizer: arrependei-vos, porque é chegado, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista, ao anunciar a vinda do reino dos céus, ele começa primeiro a dizer que antes que o reino dos céus chegue até vocês, é importante que vocês se arrependam. É importante que vocês passem pelo arrependimento. O que me parece aqui é que acesso ao reino do céu é condicionado pelo arrependimento. Aparentemente, sem um arrependimento genuíno, não irá ter ou não haverá acesso ao reino dos céus. Impressionante, porque o nosso Senhor Jesus, ao iniciar também as suas ministrações, em Mateus capítulo 4, no versículo 1, ele vai pregar dizendo o seguinte: arrependeu-vos, porque agora é chegado o reino dos céus. Mais uma vez veremos Jesus dizendo que é preciso que haja o arrependimento no coração dos homens, para que possam ter acesso ao reino dos céus. Aparentemente, para entrar no reino dos céus, existe uma chave importante, existe um caminho importante, existe um processo importante, existe algo crucial e essencial, e parece ser o arrependimento. Parece que sem o arrependimento não há possibilidade de experimentar acesso ao reino dos céus. Portanto, essa é a razão do porquê Cristo vai dizer: arrependemos que agora é chegado o reino, mas apesar do reino chegar aqui, para ter acesso a esse reino, é preciso que haja um coração arrependido. E não é somente João Batista que vai dizer isso, nem tampouco somente Jesus que vai se debruçar nesse termo, mas veremos também o apóstolo Pedro, aliás, Lucas vai falar sobre o arrependimento no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 32, enquanto Pedro ministrava e pregava depois da descida do Espírito Santo, quando as pessoas estavam zombando daqueles que falavam em outras línguas, enquanto outros achavam que eles estavam bêbados, Pedro e os apóstolos vão se levantar para anunciar o Evangelho. E quando Pedro vai anunciar o Evangelho, quando ele vai atrair a atenção de multidão de pessoas, e muitas dessas pessoas, depois de entender a mensagem do Evangelho, depois de ser tocado pelo Evangelho, eles vão dizer: Pedro, o que nós vamos fazer? E Pedro vai dizer: arrependam-se, e cada um de vocês será batizado e receberá o dom do Espírito Santo. Então me parece que também é importante aqui, para receber o dom, para sermos batizados, é preciso que passemos pelo processo do arrependimento. É preciso que exista em nossas vidas um genuíno arrependimento, não um falso arrependimento, mas um verdadeiro arrependimento, para que o resultado disso haja uma mudança. Essa mudança traga para as nossas vidas tanto uma iniciação na família de Cristo, uma iniciação como membro da igreja, uma iniciação como membro do corpo de Cristo, tanto como o recebimento dos dons espirituais. Para que isso ocorra, é preciso que proceda dos nossos corações um arrependimento genuíno. E Pedro, não vai ser a última vez que ele vai usar esse termo. Veremos também em Atos capítulo 3, no versículo 19. Pedro, ao ministrar ao povo, ele vai dizer o seguinte: agora nós entendemos que vocês eram ignorantes, que vocês mataram o Messias, mas agora que vocês sabem dessa verdade, o que vos peço é que se arrependam e voltem-se para Deus, para que os vossos pecados sejam cancelados. Veja mais uma vez, para que o povo tivesse seus pecados perdoados, tivesse seus pecados cancelados, era necessário primeiro que houvesse em seus corações o arrependimento genuíno.
Por isso que ele vai dizer: arrependemos. Mais uma vez. E nós vamos ver Lucas mais uma vez. No primeiro volume, que é o Evangelho de Lucas, no Lucas capítulo 5, versículo 31 a 32, Lucas vai dizer o seguinte: Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas para chamar os pecadores. Para quê? Para o arrependimento. O Senhor, ao ministrar ao povo, ao ministrar aos pecadores, tanto também aos fariseus, os fariseus achavam que eram pessoas justas. O Senhor vai dizer: então está tudo bem, eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os que estão doentes, os que estão perdidos, os que estão na lama do pecado, os que estão aprisionados pelo pecado, os que Satanás passa por cima, os que andam segundo o curso da potestade desse mundo, os que estão perdidos. Eu vim por causa destes. Eu vim para chamar estes a fazer o quê? Para chamar que esses se arrependam. Então estamos sendo convencidos que o arrependimento é um processo, não temos como sermos salvos, não temos como nos tornarmos filhos, nós não temos como servir ao Senhor, não temos como experimentar os dons espirituais, não temos como sermos salvos, não temos como experimentar o verdadeiro perdão, sem que primeiro passássemos pelo processo do arrependimento genuíno. Não há possibilidade de sermos filhos sem que houvesse arrependimento. Não há possibilidade de sermos cristãos sem que experimentássemos um verdadeiro arrependimento. Portanto, a conclusão é que o arrependimento é o ato essencial que acompanha a vida dos pecadores. Por que acompanha? Porque a partir do momento que nos arrependemos para a salvação, então iremos nos arrepender cada vez mais que nós falhássemos perante o Senhor. Então, como podemos definir o arrependimento? O que é o arrependimento? O arrependimento, essa palavra, o seu procedimento vem da língua grega, metanoia. A palavra metanoia é uma palavra grega que aponta para uma mudança radical. Aponta para uma mudança de direção. Mas não somente de direção. Aponta para uma mudança de pensamento, uma mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de ação. Porém, essas mudanças não são mudanças que nascem simplesmente do nada, mas são mudanças que são motivadas pelo reconhecimento de que o procedimento vivido anteriormente, que o caminho abraçado anteriormente, que a vida vivida anteriormente, que as escolhas feitas anteriormente, que o comportamento acessado anteriormente não foram caminhos bons. Foram caminhos errados. Não é só eu vou mudar. Não é só eu vou deixar alguma coisa. Mas eu vou mudar porque eu tive ciência agora que aquilo que eu fiz estava errado. Eu vou mudar porque agora eu sei que o caminho que anteriormente eu andava não era o caminho certo. Eu vou mudar porque conscientemente eu estou convencido de que o caminho anterior era o caminho errado. O caminho anterior era o caminho que ofendia a Deus. Era o caminho pecaminoso. Era o caminho errante. Por isso, eu vou me arrepender. O arrependimento não é uma coisa que parte simplesmente de uma sensação, de um pensamento lógico, é um pensamento intelectual. Não, é uma ação poderosa do Espírito Santo que te toca, que abre os seus olhos e te faz enxergar que a direção que você ia com toda a convicção, que era a direção certa, você passa a perceber: opa, era a direção errada. Não é só uma mudança de comportamento, de vida, de pensamento, de vestimenta, da fala. Não, é uma mudança que foi motivada por uma consciência clara, motivada por um reconhecimento real, motivada por uma convicção de que realmente eu vou mudar de comportamento porque o meu comportamento era errado, era mau, era ruim. Por isso eu vou mudar. Esse é de fato a definição do que é o arrependimento. É uma mudança que é fruto do Espírito Santo, que é motivado pela ação do Espírito Santo em nós, que abre os nossos olhos, que nos faz enxergar o que Deus aprova e o que Deus desaprova, e nós passamos a escolher seguir aquilo que Deus aprova, porque nós somos convencidos que aquilo que nós vivíamos anteriormente, Deus desaprova. Isso sim é o arrependimento. Muitas pessoas confundem isso com o remorso. Porque tem coisas parecidas, tanto o arrependimento como o remorso traz tristeza no coração. Porém, o remorso é o sentimento de tristeza que ocorre quando nós fizemos algo que causou dano a terceiro. Dá um exemplo. Eu traio a minha esposa, mas ela não sabe. Ela não sabe. Traio ela e eu fico quieto. Ela não sabe. Aí de repente um dia uma amiga dela descobre que eu traí ela.
e conta para ela. E ela me confronta com provas e eu assumo, sim, eu traí. Aí eu peço, me perdoa, porque eu traí. Muitas pessoas acreditam que essa resposta direta de pedir perdão é o arrependimento. Não, na verdade não é o arrependimento. É um remorso. Por quê? Por que o remorso? Porque o remorso é o sentimento de tristeza que toma o coração quando uma pessoa faz algo ruim. Só que esse algo ruim não se limita a si mesmo, causa dano a terceiro. Então, como eu traí a minha esposa e ela descobrir que eu traí ela e ela está sofrendo por isso, e eu percebo o dano que eu causei. Então, para reparar esse dano, eu peço desculpa, eu peço perdão. Para a reparação não significa que eu de fato me arrependi. A diferença do arrependimento é que quando a pessoa está arrependida, quando comete ato, não guarda segredo, se sente mal e triste. Por quê? Não porque um terceiro sabe, porque ele sabe que aquilo que fez é ruim. Aquilo que fez é mal. Portanto, quando acontece, não precisa esperar que o outro descubra. Eu corro para me desculpar, para pedir perdão, para falar a verdade, porque eu sei que aquilo que eu fiz é mal, é ruim. É o que vai ocorrer. Quando não há arrependimento, quando há só remorso, quando há só tristeza, porque eu machuquei um terceiro, o que acontece é que a ação se repete. Por quê? Porque não houve arrependimento, houve remorso porque eu machuquei alguém. Alguém está sofrendo por minha causa. Eu vou reparar pedindo perdão, desculpa. Mas, quando eu tiver uma próxima oportunidade, eu faço de novo. Por quê? Porque não houve arrependimento. Eu fiquei com pena de você, então eu te pedi perdão. Mas não é arrependimento. O arrependimento é quando eu percebo que aquilo que eu fiz é mal, é ruim. Eu odeio o que eu fiz. Eu não me agrado daquilo que eu fiz. Se eu pudesse voltar atrás, eu nunca faria. Isso sim é o arrependimento. É uma tristeza que leva você, quando pensa no ato que você fez, você quer se abominar. Você pensa, como eu fui capaz de ser tão baixo, tão mal com minha esposa, com meu esposo, com meu amigo, com minha mãe? Como eu fui capaz de fazer isso? Então eu não quero mais fazer. Eu não vou mais fazer. Portanto, já que eu sei que eu fui mal, que eu não vou mais fazer, eu não tenho peso em contar a verdade. Eu não tenho peso em confessar o que eu fiz. Eu não tenho peso de abandonar o que eu fiz. Porque eu reconheço que o que eu fiz foi mal. Muitos confundem. Porém, veja bem. João Batista, Jesus, Pedro, Lucas vão dizer, para que possam usufruir das belezas espirituais, é preciso que passe primeiro pelo quê? Pelo remorso ou pelo arrependimento? Pelo arrependimento. Pelo arrependimento. Para enxergarmos o quão é importante o arrependimento. Em Salmo 51 nós experimentamos um homem arrependido. E vemos como Davi, ele explana o seu arrependimento, como ele abre o seu coração, como ele olha para si mesmo, diante do seu ato, um ato de assassinato, de adultério. Davi olha para si mesmo, tem nojo de si mesmo, porque ele sabe que aquilo que ele fez era ruim, era mal. Salmo 51 vai nos relatar isso. Porém, o que acontece? Eu quero te dar um contexto do que leva Davi a falar o Salmo 51. Salmo 51. Davi era rei de Israel. Davi era um dos reis mais amados de Israel. É um dos reis mais populares. Um rei que mais venceu batalhas, que mais guiou Israel em grandes batalhas épicas. E ele venceu. É o rei que, no seu tempo de governo, Israel mais arrecadou ouro, prata, riqueza. Em seguida, só foi superado pelo seu filho Salomão. Um grande rei de Israel. E Davi, ele era conhecido como um rei de batalha, um rei de guerra, um general de batalha. Ele estava sempre diante dos seus soldados. Ele vencia as batalhas, ele mesmo à frente, como um general. Depois de se estabelecer em Israel, em Jerusalém, onde havia o seu trono, Davi, em momento onde os reis estavam em batalha, a Bíblia diz que Davi estava no seu palácio, enviou o seu exército com seus generais à frente para lutar as suas batalhas. Nesse momento, Davi se depara com uma linda mulher chamada Batseba, que estava próximo, ele estava se banhando, Davi vai contemplar a sua beleza, e com isso, Davi vai desejar a Batseba. E com isso, vai mandar chamá-la, ela vai comparecer, e Davi vai coabitar com ela, e com isso, Batseba vai engravidar de Davi. É interessante que a única palavra sobre a Batseba que você encontra nas Escrituras é essa mensagem: avisa para o rei Davi que eu estou grávida. É a única mensagem da Batseba em toda a Bíblia. E tudo que ela fala: eu estou grávida.
E com isso, Davi, ele começa a pensar em inúmeras possibilidades para poder escapar daquilo que ele tinha feito. Naquele momento, Davi esqueceu-se que era um homem segundo o coração de Deus. Davi, naquele momento, esqueceu-se que era um rei escolhido por Deus. Davi esqueceu-se que Deus, pelo seu poder e autoridade, Deus destituiu Saul para colocar Davi. O Senhor, ele rasgou o reino de Saul para pôr Davi. Agora, Davi, no auge do seu reino, no auge do seu sucesso, Davi esquece-se disso. E Davi contempla uma mulher bonita, e Davi vai trazer essa mulher para ele. E com isso, Davi, depois de saber que a Batseba estava grávida, Davi começou a pensar a maneira de escapar dessa vergonha. Pensou primeiro, vou trazer Urias de volta da batalha. A volta da batalha vai estar em casa com sua esposa, eles vão estar juntos, então eles podem dormir juntos, então ele vai ser o pai da criança. Tentou, não funcionou. Tá bom, vou tentar embebedar ele, não funcionou. Mandei para casa, não funcionou. Portanto, chegou ao último pensamento, vou mandar ele de volta e ele vai morrer. Então Davi começou a explorar suas opções para escapar de um pecado cometido. Perceba bem, um abismo chamou outro. Quando não existe o arrependimento, só o remorso, um abismo vai abrir porta para o outro abismo. E Davi já era um homem segundo o coração de Deus. Tá bom? Então não acho que você é melhor do que ele, não. Se ele que era um segundo o coração de Deus, rei de Israel, fez isso, imagina nós, se não vigiamos. Não conseguiu ter sucesso e levar o Urias para casa, manda o Urias de volta para a batalha, só que agora com uma carta da sua autocondenação. Um abismo chama o outro. Davi foi mais cruel nesse ponto. Lembre-se, Urias não era judeu. Urias era um estrangeiro que havia se convertido ao judaísmo. E seguia através das leis judaicas. Deixou de ser da sua nação para servir a Davi. Você imagina? Você deixa a sua nação para ser fiel a um rei, e esse rei dorme com a sua esposa, e manda você ir para casa, você para honrar esse rei. Ele diz, eu não vou para casa para te honrar. E esse rei simplesmente vai te dar uma carta. Mas aquela carta está assinada a sua própria sentença. Davi matou Urias indiretamente. Um abismo chamou o outro. Um adultério chamou o assassinato. E com isso, Urias será morto na frente da batalha. E Davi vai dizer, então está tudo bem, não me faz. Davi vai seguir a sua vida durante 9 meses. Estava tudo bem com Davi. Mas era um homem segundo o coração de Deus. Matou, adúltero, e estava tudo bem com ele. O que aconteceu com Davi? O que houve? O que aconteceu? Passou-se tempo. Deus vai levantar um profeta chamado Natã. E Natã um dia vai até a casa de Davi. Natã era um profeta que não era conveniente. Não era um profeta que dependia do rei. Não era um profeta que tinha medo do rei. Não era um profeta que queria agradar o rei. Mas era um profeta que temia a Deus. Então não tinha medo de Davi. Então Natã vai até Davi. Vai dizer, Davi, eu tenho uma história para te contar. Davi disse, conta, meu servo. Vai dizer, Senhor, tinha um homem extremamente rico com muitas fazendas. Esse homem tinha muitos bois, tinha muitas ovelhas, cordeiro, era muito rico com muitas fazendas. Só que esse homem tinha um vizinho que era muito pobre. E esse vizinho só tinha uma ovelhinha. E essa ovelhinha era, como a gente fala, chama, né? Xodó. Era o que tinha de melhor. Dormia com sua ovelhinha, cuidava da ovelhinha, fazia tudo pela ovelhinha. Só que um dia, aquele rei, aquele homem rico, que tinha tudo, que tinha muitas ovelhas, um dia foi visitado por visitantes. E ele, para agradar esse visitante, para saciar esse visitante, ele queria oferecer um pão para esse visitante. Queria oferecer uma ovelha. Mas ele olhou dentro de milhares de suas ovelhas. Não achou nenhuma que podia oferecer a esse visitante. Ele foi pegar a única ovelha do homem pobre do seu vizinho. Pegou a única ovelha daquele homem. Ele pegou aquela ovelha, levou, matou e ofereceu ao seu visitante. E o seu visitante ficou satisfeito. Davi disse, como é que é? Quem é esse homem que fez isso? Que homem mau foi esse homem? Esse homem tem que pagar 4 vezes mais do que ele fez. Esse homem é digno de morte. Esse homem tem que sofrer. Que homem mau é esse homem? Davi se irrita. Natã vai dizer, esse homem é tu. Aí ele vai dizer, a ovelha era Batseba. Só tem milhares de mulheres. Tirou a única que tinha. Para satisfazer o seu desejo da alma. Satisfazer o desejo do seu coração. Satisfazer a sua porneia. A sua promiscuidade. Seu avassalador desejo sexual. Você tirou a única mulher que Urias tinha.
para satisfazer o seu desejo? Senhor disse, eu podia te dar todas as mulheres do mundo, todos os reinos, por que tirou o que era do outro? Porque cobiçou a mulher do outro. Depois de mais de um ano, quando Davi foi confrontado, foi ali que Davi vai desabar. É ali que Davi vai entrar em parafuso. É aí que Davi vai dizer, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? É aí que Davi vai se quebrantar. É aí que Davi vai cair em si igual o filho pródigo. Quando estava na lama, com os porcos, vai cair em si e vai dizer, na casa do meu pai eu teria uma vida melhor. Ele vai cair em si. Davi cai em si. Diante do profeta Natan. Encalado ele fica. Depois de um longo tempo de silêncio, de angústia, Davi vai esboçar esse sangue. Davi vai se conectar com Deus em oração. Davi vai começar a mostrar o seu arrependimento. Então ele vai começar a recitar o Salmo 51. Abre o seu Salmo 51, vamos fazer essa leitura juntos. Salmo 51. Vamos ver Davi expondo o seu coração quando ele é confrontado, agora está consciente de grande pecado que ele cometeu. Então ele vai começar a falar com Deus. Olha o que ele vai dizer. Senhor, tenha compaixão de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Queridos, olha para mim. Davi, diante daquela mensagem, aquele confronto do profeta, Davi cai em si, vê o pecado que cometeu, viu a vergonha de ter cometido tal atrocidade. Ele vai se silenciar, tão mal que ficou, depois de ter percebido que ele fez tantas atrocidades. Davi vai começar a dizer, Senhor, tenha compaixão de mim. Deus, tenha misericórdia de mim, segundo a sua benignidade. Davi está apelando a um Deus misericordioso, a um Deus compassivo, a um Deus benevolente, porque ele sabe aquilo que ele fez. Davi está consciente de que cometeu um grave pecado. Davi entende, ele reconhece que ele é um miserável. Ele reconhece que ele é mau, que ele é um transgressor, que ele é um iníquo, que ele é um pecador, que ele é digno de castigo. Lembra-se, então diz, Senhor, esse homem és tu. Ele mesmo dizia que esse homem tinha que morrer, tinha que ser castigado, tinha que ser punido. Natan diz, esse homem tem que ser castigado e punido. Esse homem és tu. Então Davi aceita, é verdade, Natan, esse homem sou eu sou miserável, eu sou podre, eu sou mau, eu sou um pecador, eu sou iníquo. Por isso Davi vai usar 3 palavras-chave para demonstrar a natureza do seu pecado. Ao mesmo tempo que ele revela a natureza do seu pecado, ele também revela o seu anseio pelo perdão de Deus. E ele pede esse perdão clamando e apelando a benignidade de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus e a compaixão de Deus. Ele vai usar 3 palavras-chave. A primeira ele vai dizer, Senhor, tenha compaixão de mim. Senhor, apaga as minhas transgressões. A primeira natureza do pecado que ele vai usar aqui. Ele vai dizer, Senhor, eu sou um transgressor. Eu sou miserável. Natan tem razão. Uma pessoa arrependida não busca subterfúgio, não busca olhar para outros. Quando é confrontado, escuta, entende, compreende, arrependido, aceita. Fui eu. Diz, eu sou o transgredor. Davi, estava tão arrependido que Davi foi além de Natan. Davi não só arrependido diante de Deus, Davi vai explicar por que ele foi tão mal. Vai explicar a intensidade do seu pecado. Vai colocar a natureza das suas ações, coisas que nós não fazemos. Davi vai dizer, Senhor, apaga as minas transgressões. Davi estava dizendo, o pecado é uma transgressão. O pecado é uma violação. Ele usa um termo jurídico. Quer dizer, Deus estabeleceu lei e eu quebrei a lei de Deus. E eu violei a lei de Deus. Então, o transgressor, quando ele viola uma lei, ele merece ser condenado, merece ser sentenciado. Ele está dizendo, eu mereço ser sentenciado. Eu, de fato, violei, eu quebrei, eu transgredi a sua lei, eu sou o transgressor, eu mereço a sentença, eu mereço a condenação. Eu mereço. Não é o outro, não é Batseba, não, sou eu fiz, eu reconheço, eu fui esse homem. Eu sou transgressor.
O que é o pecado? O pecado é transgredir a lei de Deus, é violar a lei estabelecida por Deus, é ir contra a vontade de Deus. Davi está definindo a natureza específica do seu pecado, tanto com Batseba como com Urias. Eu transgredi, eu cheguei porque eu ignorei as barreiras, eu ignorei a lei de Deus. Eu sabia que não podia cobiçar a mulher do outro, mas eu cobicei mesmo assim. Eu transgredi, eu passei por cima. Por isso ele vai dizer: Senhor, eu sou transgressor, mas eu te suplico, apaga as minhas transgressões. Senhor, eu fiz mesmo, mas seja misericordioso. Me perdoe e apague o que eu fiz. Em segundo vai dizer: Senhor, lava-me completamente da minha iniquidade. A iniquidade é também uma natureza do pecado. O pecado é também iniquidade. Iniquidade já é diferente de transgredir. Também uma transgressão, mas diferente. Uma transgressão premeditada. Davi, ele premeditou. Ele olhou para Batseba, chama ela. Aconteceu, grávida, chama Urias. Tenta fazer isso, dorme, não deu certo, tá bom, mata. Ele arquitetou, ele orquestrou. E ele deve ter tentado fazer isso inúmeras vezes até chegar a esse ponto de matar Urias. Ele foi o iníquo, ele teve uma vida de iniquidade, suja, né, de golpe baixo. Davi foi baixo, sujo, foi impuro, foi mau. Ele maquinou mal, ele orquestrou a morte do outro, ele orquestrou o abuso. Ele foi iníquo, ele disse: Senhor, eu não somente transgredi, mas eu fui além, eu orquestrei, eu preparei, eu ajuntei os pontos, eu marquei o encontro, eu escrevi uma carta, eu preparei tudo. Eu sou mau, Deus, eu sou muito mau. Não foi um acidente. Eu planejei a morte desse homem, eu fui um iníquo. Eu não tive piedade. Eu estou sujo, eu estou manchado. Ele vai dizer: então, Senhor, lava-me. Mesmo tempo ele reconhece que de fato eu fui esse homem mau, mas Senhor, pela sua misericórdia, me lava, não posso viver assim, não posso ser um homem desse naipe, eu não posso ser um homem assim, me lava, me purifica. E a terceira palavra que vai usar, vai dizer: purifica-me do meu pecado. Pecado aqui é hamartia. Quando existe um caminho a trilhar, uma rota a seguir, e você cai do outro lado, você foge da rota principal. Eu chamo de errar o alvo. Há um caminho, e eu erro esse caminho. Davi sabia o caminho, mas pegou o outro caminho. É hamartia, é sair do trilho, sair da rota. Davi disse: Senhor, me purifica, porque meu coração está tão mal que eu não consigo seguir a rota, que eu não consigo seguir o caminho. Eu saí do caminho. Davi, no seu arrependimento, nos mostra as naturezas do pecado. O pecado é uma transgressão contra a lei. O pecado é o violar a vontade de Deus. O pecado é o maquinar o mal, planejar o mal. O pecado é o andar distante de Deus, ser a sua vontade. Davi diz: eu fiz tudo isso. Eu fiz tudo isso. Eu fiz. E também Davi usa as 3 palavras chaves para dizer: Senhor, eu fiz, mas por favor, ter misericórdia de mim, porque eu reconheço o que eu fiz. O arrependimento genuíno não busca se explicar, não busca se defender. Clama, aceita o que fez e clama pela misericórdia do Senhor. Você vai dizer: Senhor, apaga as minhas transgressões, lava a minha iniquidade, purifica o meu pecado. Versículo 3. Olha, ele começou primeiro explicando a natureza do seu pecado, o seu mal, em pequenos detalhes, revelando o quão mal ele foi. E no versículo 3 ele vai mais profundo. Olha o que ele vai dizer: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está diante de mim. Olha esse homem. Hoje as pessoas, elas são tão mal de caráter, elas são tão ruins, tão perversas, que quando um pedófilo ele é pego, ele é preso, ele vai dizer: não, eu só fiz porque aquela mulher estava, aquela criança estava com uma roupa que me atraiu. Mal. Aí o homem fica olhando a mulher na rua. Vai dizer: ah, a culpa não é minha, porque ela está com roupa com muitos decotes. A pessoa comete um mal
mas ainda culpa um terceiro. Davi está dizendo: eu conheço as minhas transgressões. Eu tenho convicção daquilo que eu fiz. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu transgredi. Eu sei que eu falhei. Eu sei que me afastei do Senhor. Davi não está jogando a sua culpa para o outro. Davi está sentando na cadeira de réu. Quem fez isso sou eu. E eu sei que ele tem convicção do seu pecado. Quando o Espírito Santo nos conduz ao arrependimento, ele nos traz consciência real do perigo do pecado. Nós temos a consciência que sou eu. Eu sei o pecado que eu fiz. Eu menti. Sim, eu menti. Eu traí. Eu bati. Eu espanquei. Eu roubei. Eu bati. Eu fiz. Eu tenho consciência. Eu não vou mentir para aliviar a minha sentença. Não. Eu fiz. Ele diz: o meu pecado está diante de mim. Está dizendo: eu tenho convicção do que eu fiz. Eu sei que eu não teria como participar. Eu quis. Eu a vi, eu mandei chamar e eu pequei com ela. Eu tenho consciência disso. Não vou dizer que foi fulano. Não. Fui eu mesmo. E eu fiz. Eu matei Urias. Fui eu. Eu tentei de um jeito evitar o pior, mas eu fiz. Eu tenho consciência. Quando estamos arrependidos, não transferimos culpa. Nós reconhecemos: eu sou o culpado. No versículo 4, olha o que vai dizer: pequei contra ti somente. Eu fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar, é puro no teu julgar. Davi está cada vez mais profundo a revelar quem ele é e quem Deus é. Davi vai dizer: Senhor, eu pequei contra ti, somente contra ti. Mas não sabemos que ele machucou Batseba. Ele pecou contra Batseba, contra a família dela. Ele abusou de Batseba porque ele era rei. Ele matou Urias, machucou a mãe de Urias. Se tinha outros filhos, parentes, quem podia bater em Davi? O prender Davi, ele era rei. Ele usou a sua posição, o seu poder para fazer o que queria. Ninguém pode julgá-lo. Não importa o mais raivoso dos irmãos, o que ia fazer com Davi? Ele é o rei de Israel. Quem podia levantar uma mão contra Davi? Ninguém. Mas ele vai dizer: Senhor, eu pequei contra ti, somente contra ti. Davi quer nos trazer a essência, a lembrança. Isso é algo que você sempre lembre-se. Quando nós falhamos com as pessoas, quando nós lesamos as pessoas, mentimos para elas, as traímos, machucamos, fazemos todo tipo de crueldade com as pessoas, primeiro, nos fazemos contra Deus. Porque quem estabeleceu o modo de viver na sociedade é Deus. É Deus que diz: não cobiçará. Deus que diz: não cobiçará a mulher do outro. Deus que diz: não dará falso testemunho. Foi Deus que estabeleceu como devemos viver. Então, mesmo que eu deseje a mulher do meu amigo, eu estou pecando contra Deus que estabeleceu uma lei: não cobiçará. Então, meu pecado primeiro contra Deus, porque me torno ali o transgressor de uma lei que Deus estabelece. Deve estar dizendo: Senhor, somente contra ti. Porque Davi sabe que o maior julgamento é o que vem de Deus. Porque ele que estabeleceu a lei, não foram os homens. Eu pequei contra ti. Por isso ele vai dizer: de tal maneira que eu fiz mal, eu fiz o que é mal nos teus olhos, porque nos olhos de Deus, visto que Deus havia estabelecido uma lei, Deus ao estabelecer a lei estava dizendo: eu sei o que é bom aos meus olhos e o que é ruim. Então, se você quebrar o que eu vejo com bons olhos, então você fez o que é mal aos meus olhos. Ele diz: eu sei o que eu fiz é mal aos seus olhos, até o ponto que ele diz: Senhor, eu pequei contra ti, eu estou consciente disso, eu sei o que eu fiz é mal diante dos seus olhos, até o ponto que, Senhor, de maneira que será tido por justo no seu falar, é puro no teu julgar. Está dizendo: Senhor, se o Senhor me condenar, o Senhor estará certo. Se o Senhor me sentenciar à morte, o Senhor estará certo no seu falar e no seu julgar, porque o Senhor já havia estabelecido lei e eu quebrei tudo. Se o Senhor me mandar para o inferno, o Senhor tem razão. O Senhor é justo. Não será injusto me condenar. Não será justo me sentenciar, porque eu de fato eu fiz o que é mal aos seus olhos. É o que arrependimento sincero nos traz. Quando eu estou arrependido verdadeiramente, eu vejo: Senhor, eu fiz mal. Eu fiz o que é mal aos seus olhos. Se o Senhor me julgar, o Senhor não estará sendo errado. O Senhor estará certo em me condenar. Eu fiz o que é mal aos seus olhos. Só o arrependimento genuíno faz um ser humano, um pecador como nós, olhar para o que Deus está fazendo e dizer: se o Senhor me condenar hoje, o Senhor continuará sendo justo. Remorso não faz isso. Eu fiz mal. Eu fiz o que é mal aos teus olhos. Versículo 5. Davi vai continuar se aprofundando.
Ele diz: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas, ó Deus, da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Veja, Davi cada vez mais está revelando a intimidade. Davi está dizendo: eu pequei. Davi não está sendo brasileiro. Davi não está dizendo: eu sou fruto do meio. Eu sou resultado da sociedade caída. Eu roubo porque eu moro na favela. Não. Eu faço mal por causa da minha família. Não. Eu faço por causa da minha mãe. Não. É maldição. Não, querido. Não. Davi está dizendo: eu fiz isso porque eu sou mau. Há pessoas que olham para si mesmo e acham que são pessoas boas. Diante do nível da literatura que elas têm na sociedade, elas olham para as pessoas e olham para si mesmo e dizem: olha, eu até não sou tão ruim, mas se você colocar eu a Serena, eu sou melhor, então eu estou de boa. Eu não sou tão mal assim. Então muitas pessoas, quando elas olham para si mesmo e pensam: eu não sou tão ruim assim. Existem pessoas piores do que eu. Muitos, vou te falar, muitos se consolam assim. Faz tanta coisa errada e olha, ó, eu sei que eu fiz, mas ó, fulano é pior do que eu. Ciclano, ó, é muito pior. Olha, eu sou ruim, mas não se compara, tá? Esse consola se sente bem. Mas Davi está dizendo: eu fiz o que eu fiz porque eu nasci na iniquidade. Eu nasci mal. A gente sempre explica, sempre ensina para você teologicamente: não somos todos descendentes de Abraão, de Adão. Descendemos da queda. Quando ele caiu, todos nós caímos juntamente com ele. Todos nós somos pecadores por essência, por natureza. Eu fiz isso não porque alguém me influenciou. Não houve ninguém dizendo: Davi, ó, bate aí, ó, Davi, ó, Davi. Não tive ninguém. Eu olhei, eu quis, eu desejei, eu fui lá, tomei para mim. Eu fiz isso porque eu sou mau. A minha natureza é maligna. O homem é mau. Não há nada de bom. Me desculpa, querido. Querida, se você anda se elogiando, se olhando para isso e dizer: nossa, eu sou gente boa. Você é mau. Não somos maus. Se abrir os nossos corações sem Deus, só há maldade. Até as nossas boas intenções, a Bíblia vai dizer: sabe, as suas boas obras são como trapos de imundícia. Sabe o que é isso? Quando os leprosos eram jogados de lado, para se separar do povo, tinham feridas da lepra. O que os leprosos faziam? Para que moscas não ficassem em cima da lepra. Pegava panos, botava em cima para sugar o sangue e pus que saía. Aquele pano nojento era trapo de imundícia. Você não diz: sabe aquelas obras que você diz: eu fiz, top, foi maravilhoso, posta no Instagram. Trapo de imundícia. Por quê? Porque o senhor não olha as aparências, o senhor não vê as intenções. O que motivou aquele vídeo? O que motivou aquela foto? O que motivou aquela doação? Qual foi a motivação? Não importa o que aparenta diante dos homens, mas importa a intenção do coração. O Senhor diz: as nossas intenções foram corrompidas desde o início, pela queda, pelo pecado original. Não há homem bom. O Senhor olhou para ele e diz: não há um justo sequer. E não se gaba, mesmo sendo cristão, não se gaba: eu sou cara. Você não é, não. Não é mesmo, não. Nós não somos. Olha, Davi. Rapaz, quem aqui Deus diz: eu amo segundo o meu coração? Quem aqui Deus diz: não, Saul sai, eu quero Davi? Quem aqui? Nenhum de nós. Juntos nós chegamos aos pés desse homem. Esse homem escreveu tanto Salmo 50, Salmo 70. Esse homem esboçou poemas sobre Deus, mas é o homem que se estrambalha diante do pecado. Quer brincar com o pecado? Aqui é o resultado. Quer bancar o grandão? Aqui é o resultado. Se atrapalhou. Se atrapalhou. É isso que aconteceu aqui. Eles em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade do íntimo. O Senhor gosta daquilo que é verdadeiro. E eu não fui, e nisso houve mal. É no oculto me faz conhecer a sabedoria. Davi queria conhecer a sabedoria de Deus, porque ele sabia que não havia um palco nele de sabedoria para chegar onde chegou. Davi reconhece que a sua natureza é pecador. Querido, não banca o melhorzão. Porque agora os crentes são assim, né? Vira crente, então todos os ímpios são pior. Ele ou ela é o santo, é o melhor de todos. Entendeu? Então, ele é um julgador. É só pisar fora, tu vê. Você pisa fora, manda WhatsApp, manda mensagem, julga. Se acha bonzão. Não, nós não somos. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas o homem segundo o coração de Deus que caiu. Que caiu. Ferozmente. Caiu. O que eu quero dizer com isso, querido? Paulo diz: quem está de pé, cuidado para que não
vigia e orar, para não cair em tentação. Porque o nosso espírito está forte, a nossa carne está fraca. Se um homem, segundo o coração de Deus, for desse jeito, ele está confessando aqui, imagina nós. 7, ele vai dizer: Senhor, purifica-me, levar a volta mais uma vez a apelar à misericórdia de Deus. Dizer: Senhor, purifica-me como isopor, ficarei limpo. Lava-me, ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que eu exulte nos ossos que esmagaste. Esconde teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Veja bem como Davi começa. Você vê o coração de Davi. Ao mesmo tempo, ele mostra a sinceridade do seu pecado, mostra que ele é um pecador que merece o castigo de Deus. Ele também apela à misericórdia de Deus. Aqui Davi nos mostra que ele diz: do pecado eu fui gerado. Eu sou um pecador, eu fiz isso. É que tem o seguinte: Senhor, eu sei que só o Senhor pode me lavar, só o Senhor pode me limpar, só o Senhor pode me transformar, só o Senhor pode me tirar do buraco que eu estou, só o Senhor pode me salvar dos meus pecados. Davi está confessando aqui: Senhor, eu sou um pecador, eu sei que se o Senhor não agir em mim, eu não vou largar a minha prostituição, eu não vou largar o meu pecado, eu não vou largar a minha promiscuidade, eu não vou largar a minha maldade. Ele está dizendo: se o Senhor me purificar, eu ficarei puro, se me limpar, eu ficarei limpo, eu vou ficar limpo se o Senhor me limpar. Não importa o que eu faço, não importa o psicólogo, o pastor, o que eu faço, se o Senhor não limpar a minha alma, se o Senhor não limpar o meu interior, não importa o que eu faço. Não importa cortar pornografia, cortar mensagem com as mulheres, com homens, não importa o que eu faça. Se o próprio Senhor não atuar espiritualmente em mim, para me limpar, para me transformar, não adianta. Quem transforma é Deus, quem limpa o coração é Deus, quem purifica é Deus, quem lava a iniquidade é o Senhor. Você diz: Senhor, limpa-me, eu serei limpo. Lava-me, eu serei purificado. Lava-me, ficarei mais alvo do que a neve. Se o Senhor me limpar, se o Senhor me lavar, se o Senhor me perdoar, se o Senhor me guiar, eu vou escapar desse mal, desse pecado. Se o Senhor não fizer isso, não importa quantos ritos eu faço, não importa ato profético, não importa quantos cultos eu frequento, não importa quantos aconselhamentos, discípulo, não importa. Se Deus não me lavar, nada será feito. Agora Davi clamou, demonstrou seu arrependimento, o estado que ele estava, o que Deus era capaz de fazer. Agora Davi vai pedir algo para ele, no seu arrependimento. Vou saber que ele é a fonte desse mal, era ele. No seu arrependimento vai dizer: Senhor, eu sei que tudo isso que eu fiz parte de um lugar, parte do meu coração. Ele vai dizer: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi está dizendo: Senhor, tudo que eu fiz sai do meu coração. É o meu coração que é mau. Senhor, me dá um novo coração, porque é o coração que estava mal. O coração aqui não é o órgão, o coração aqui é o centro de tomada de decisão do ser humano, é a fonte de todas nossas decisões, é o coração. Você não vai dizer: em tudo que se deve guardar, guarda o quê? Guarda o seu coração, porque dali vem as saídas da alma. Querido, é do nosso coração que provém o mal. Jesus vai ensinar: o que mata o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. E a boca fala porque o coração está cheio. Então, quando Davi disse: não, cria em mim um coração novo, é porque o meu coração velho está ruim. O meu coração é insensível ao pecado. Meu coração não estava sentindo mais o peso do pecado. O pecado havia se tornado algo normal. Eu pecava, achava que estava tudo bem. Eu comecei a aceitar o pecado como algo normal. Eu estou mentindo, está tudo bem, eu minto, está de boa. Meu coração tornou-se insensível ao pecado, cauterizado ao mal. Não teme mais o julgamento futuro, não teme mais a volta de Jesus, não se importa mais com as coisas de Deus, porque o coração ficou cauterizado por causa do pecado. O pecado, quando ele entra, ficou igual o vírus da AIDS. Porque não tem vacina. Porque o vírus da AIDS é um vírus, quando ele entra, ele contamina a parede. Ele não tem mais resistência. Abre a porta a todo tipo de vírus e parasita.
Assim o pecado, quando ele entra, ele começa a contaminar todas as áreas das nossas vidas. E ficamos cauterizados a ponto que o pecado não nos incomoda mais. Estamos sofrendo tantos escândalos na igreja. Pastor, domingo, pastor... O que aconteceu? Cauterizou. Não se sente mais. Não se importa mais com o pecado. Não se sente mais mal roubando dos outros, tirando o dinheiro dos outros. Não se importa em fazer campanha de casa, de carro, de chave de casa. Não se importam mais. Estão cauterizados. Insensíveis. Como você acha esses pastores usando roupa da Gucci, bolsa de 10 mil, 15 mil? É pastor, vive do salário pastoral. Porque é insensível. É insensível. 100 pessoas ajudam 100, 200, 300 reais, e você pega esse dinheiro, é como uma bolsa, uma mala de 16 mil reais. É insensibilidade. Pecando, achando que é normal. Insensível. Insensível. Então vai dizer, Senhor, cria em mim um coração novo, porque o meu coração não presta mais. Ele estava tão arrependido, que tudo que eu estou fazendo, porque o meu coração é mau. Olha, Mateus 15, 18 a 20 vai dizer, mas o que sai da boca vem do coração. É isso que contamina a pessoa, porque do coração procede maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam a pessoa, mas o comer se lava as mãos não contamina ninguém. De onde vem a promiscuidade? De onde vem o homicídio? De onde vem o mal? Do coração. Do coração. Do coração. Por isso, ele vai dizer, Senhor, cria em mim o coração novo. Quando o Senhor, em Ezequiel, vai falar com Israel, vai dizer, Israel, eu tirarei um coração de pedra, lhes darei um coração de carne, um coração sensível ao meu espírito. Quer dizer, eu arrancarei aquele coração baseado na lei duro, eu tirarei um coração baseado na fé. Cria em mim um coração novo. O homem arrepende, o Senhor, o que eu fiz é porque o meu coração não presta mais. Eu sou um pecador, um transgressor. Senhor, muda o meu coração, arranca o que eu tenho, traz o novo. Esse homem arrependido, esse um ser arrependido, eu não confio mais em meu coração. Arranca esse coração e traz o novo. É com isso, me dá um espírito inabalável. Davi ficou abalado com o seu pecado. Ficou abalado com sua vida pecaminosa. O seu espírito não tinha paz. A sua consciência o acusava. Gente, quantas pessoas hoje não têm paz porque a consciência acusa o tempo todo, estão se torrando de remédio, não tem mais sono, tem insônia porque a consciência acusa. Davi diz, arranca o coração, porque o meu não presta. Eu sou mau, eu faço mal. Não é porque alguém me falou, não, porque o meu coração não presta. Meu coração é imundo. Então arranca, Senhor. Olha alguém arrependido, Senhor. Ah, não, mas é porque... Não, Senhor, eu sou mau mesmo. Então a solução é o Senhor arrancar pela raiz, arrancar o coração. Porque é o coração que está permitindo tudo isso. Então arranca o coração, muda o coração, arranca esses pensamentos, esses esquemas mentais. Arranca. A chance de eu mudar, a chance do meu comportamento mudar, lembra só arrependimento? É a mudança de mente, de comportamento, ação, atitude. A chance de eu mudar é só o Senhor arrancar esse coração e colocar outro. Porque o meu não presta mais. Não presta mais. Arranca assim. No versículo 11, Davi vai dizer, Senhor, então, já que não presta mais, eu te imploro, não me lance fora da tua presença, nem retire de mim o teu Santo Espírito. Aqui Davi vai mostrar, vai lembrar de quem ele é. Ele diz, Senhor, eu sou pecador, eu transgredi, eu acabei com tudo, eu sou eu mesmo, eu sou essa pessoa ruim, eu sou mau, mas eu te imploro, uma coisa eu lhe suplico, não arranca de mim a única coisa que me deste, o teu Espírito e a tua presença. Não retire de mim, não me lance fora dos seus atos, não arranca de mim não arranca a tua filiação de mim, não me tire da sua presença, não me abandone, mas me salva de mim mesmo, me salva de mim mesmo. Esse é o clamor de Davi. Então vai terminar o nosso último versículo. Davi vai mostrar aqui a razão principal de tudo, a raiz maior de fazer tudo que ele fez. E eu acredito que é a raiz também, que a maioria de nós, talvez não cometemos pecados semelhantes ao de Davi, tão grave, de matar, de adulterar, mas cometemos outros pecados. E a razão desses pecados vai ser versículo 12. Vai dizer, Senhor, volte a dar-me a alegria da salvação. O que aconteceu com Davi? Eu volto à pergunta.
O homem segundo o coração de Deus. O homem que foi tão impactante na sua vida, que a Bíblia diz que Davi vai desafiar um homem poderoso, um Golias. E Davi pequeno, mas a sua fé estava em combustão, ele estava tão confiante de si mesmo, que ele vai dizer: Saul, eu derrubo esse Golias. Eu já matei leão, já matei urso. Eu mato ele igual. Me boto que eu luto com ele. Menino! Saul deve ter dito: menos um morto, não tem problema. Pode botar, manda ele lá. Menos um morto, não. Davi vai dizer pro Golias. Golias vai dizer: vocês estão me insultando? Me vem essa moça para brigar comigo? Manda o melhor lutador de vocês. Me manda esse cachorro. Davi vai dizer: Golias. Golias vai dizer: menino, tu vem a mim com um pau como se eu fosse um animal? Ele disse: eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Um menino derruba os Golias. Um menino muda a história de uma geração. Davi impacta a sua geração. Davi impacta os seus irmãos. Davi era conhecido de que tanto Deus estava com ele que dizia: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Cantava sobre Davi e todo mundo ficou impactado porque Davi trouxe a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. Davi dançou frente da Arca da Aliança. Davi era conhecido como o rei que amava a Deus. E como Davi mata? Como? O que houve? O que fez Davi matar? O que fez Davi adulterar? O que fez Davi viver em iniquidade? Davi havia perdido a alegria da salvação. Davi olhou para Batseba e Davi encontrou uma outra alegria. Davi passou. Davi perdeu a essência. Davi perdeu o primeiro amor. Perdeu a alegria da salvação. Perdeu a sensação de que Deus é tudo o que eu preciso. Deus é tudo o que eu necessito. Ele é o meu único alimento. Ele é o pão da vida. Ele é tudo o que eu necessito. Essa essência sumiu da vida de Davi. Davi trocou a sua visão. Davi mudou o seu olhar. Davi tirou o seu olhar de Deus. Colocou o seu olhar em outras coisas. Davi trocou o seu tesouro. Deus não era mais o tesouro de Davi. Quando você tira o seu olhar de Cristo, quando Cristo não é mais a alegria do seu viver, outras coisas se transformaram nessa alegria. Davi diz: volta a me dar alegria. Porque eu perdi. Eu perdi essa alegria. Eu sofri porque eu já tinha perdido a alegria da salvação. Não só vamos pecar, não só vamos abraçar as coisas mundanas que sabemos que Deus não quer, porque nós já perdemos a nossa alegria em Cristo Jesus. Nós já perdemos a alegria da satisfação em Cristo Jesus. Jesus já não é mais o nosso tudo. Passamos a encontrar alegria na Netflix, no homem, na mulher, no sexo, na bebida, no álcool, no cigarro. Passamos a encontrar alegria em outras coisas. A partir dali, tiramos os nossos olhos de Cristo e passamos a olhar para outras coisas. A razão da queda da maioria de nós, porque perdemos o primeiro amor. Você lembra quando se converteu? Você lembra dos primeiros dias? Alguém te convidou para a igreja? Não. Por quê? Ia sozinho, pulava, botou a sua melhor roupa, tomava banho. O culto começava às 17 horas, 15 horas saía de casa, já intercedendo. Você chega: pastor, nem chegou ainda, a igreja fechada, mas não pode a igreja intercedendo. Oh Deus, aleluia, hoje vai ser uma bênção. O primeiro amor, o que eu quero? Eu quero Cristo. Eu só quero Cristo. Eu só quero Deus. Não quero nada, não quero dinheiro, não quero fama, não quero sucesso. Eu só quero Ele. E assim o primeiro amor. Lembra em Apocalipse? A igreja de Éfeso. João vai dizer: vocês resistem aos falsos profetas. Vocês não deixam o falso apóstolo pisar aí. Vocês, a vossa ortodoxia é perfeita. A teologia é maravilhosa. O vosso único problema é que vocês não me amam mais. Querido, esse é o nosso problema. Essa é a razão que nos trabalhamos, de pecamos, porque nós perdemos o primeiro amor. Cristo não é mais quem preenche as nossas vidas. Sabe o que nos preenche? O salário. Dia 5, aleluia, vai cair. Não é verdade? Que andamos estressados. Entra algum dinheiro, respira, fica bem. Vai até pro cinema, volta. Aí te liga: fulano, tem que pagar. Aí entra estresse de novo, vai comprar remédio na farmácia. Quando Cristo deixa de ser a nossa alegria, a fonte da nossa felicidade, passamos a buscar em outras coisas. Então se abre a porta para o pecado. Davi se foi buscar a Batseba porque havia perdido a alegria
Davi, naquele instante, parece que Deus estava sendo mais suficiente para ele. Querido, o que nos leva a pecar é a falta de suficiência de Cristo em nossas vidas. Por isso Davi disse: Senhor, eu vou mudar. Só te peço, cria em mim um coração novo. Por favor, volta a me dar a alegria da salvação. Faça eu novamente encontrar plenitude na sua pessoa, em ler a Bíblia, em orar, em vir no culto, em estar com meus irmãos, em te servir. Quando Cristo é a fonte principal da nossa alegria, o pecado, nós lutamos contra ele, nós o enfrentamos, nós não vamos até ele, de fato tomou um acidente para nós. Esse é o resultado de um verdadeiro arrependimento. Davi se arrependeu, ele nunca mais caiu no mesmo pecado. Queridos, esse é o verdadeiro arrependimento. E somente esse arrependimento que fará com que você entre no reino dos céus. Porque eu disse que o arrependimento é o ato essencial que nos acompanha durante toda a nossa vida. João vai dizer isso na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Vai dizer: se confessar os vossos pecados, ele é justo e fiel para vos perdoar e vos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 2 vai dizer: meus queridos, meus filhinhos, não quero que vocês pequem, mas caso pecarem, lembre-se, nós temos um advogado no lado direito do Pai que intercede por nós. O Senhor está dizendo: se falhamos, arrependam-se, porque existe um advogado que intercede por nós e Deus irá te perdoar. Quem se arrepende verdadeiramente para a conversão irá se arrepender todas as vezes que cai no pecado. Então, arrependimento é o caminho da salvação. Sem arrependimento, não há confissão, não há perdão, não há salvação. A única coisa que nos espera sem arrependimento é a condenação eterna. Amém? Curva a sua cabeça e